Grupo que dominou cidades da Síria ao longo desta semana diz ter derrubado o ditador Bashar al-Assad, que estava no poder havia 24 anos. Rebeldes fizeram um anúncio na televisão estatal após uma ofensiva surpresa. Segundo a agência Reuters, o comando do exército sírio notificou autoridades de que o regime de Assad terminou. No entanto, as Forças Armadas dizem que continuam com as operações contra o grupo extremista nas principais cidades do país. Bashar al-Assad deixou a capital, segundo a agência de notícia Reuters. Não há informações até o momento sobre o paradeiro dele. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, obrigada por atender a Band News. Como vai? Eu vou bem, obrigado a vocês pelo convite. Bom, professor, antes de perguntar sobre o que muda na Síria a partir de agora, com essa saída de Bashar al-Assad, vou pedir para que a gente comece contextualizando o nosso ouvinte sobre a atual situação no país. Para quem está ligando o rádio agora e não entende muito bem esses conflitos que se arrastam já há anos, a gente pode falar pelo menos desde 2011, o que está acontecendo na Síria, professor? Olha, na verdade, se a gente quisesse começar a conversa sobre a Síria, a gente tem que entender o que está acontecendo fora da Síria, não dentro dela, que é isso que está determinando todo esse processo. O que é que tinha sustentando o governo de Bashar al-Assad? Né? Principalmente o apoio irrestrito do Irã. Né? O Irã, que é xiita, ajudava o governo de Bashar al-Assad. Junto com o Irã, tinha a Rússia e tinha tropas, milhares de combatentes do Hezbollah ajudando al-Assad. A Rússia ajudava principalmente com apoio aéreo. É esse conjunto de forças, Irã, Rússia, Hezbollah, que ajudava a Bashar al-Assad, é exatamente ele que perdeu força. Principalmente o Irã. Os grupos contrários ao Bashar al-Assad, os grupos que estavam esmagados por ele, aproveitaram a oportunidade. É disso que nós estamos falando. Para a gente entender isso, a gente precisa entender a composição étnica da Síria. A Síria é um país, 70% da população sunita. Sunita quer dizer amigo da Arábia Saudita, quer dizer próximo dos países moderados árabes. Catar, Arábia Saudita, Egito, sunita, essa visão. Tem uma outra visão xiita. O Assad não era nem sunita especificamente, nem xiita especificamente. Ele era alauíta, uma terceira divisão. E mais tinha o poder, pela força, apoiado pelos xiitas para imobilizar os sunitas. Esse grupo que tomou esse ataque, que fez esse ataque, né, o Hayat Tahrir al-Sham, é um grupo sunita, de árabes jihadistas, de árabes islâmicos sunitas. E eles estão avançando, aproveitando a fragilidade do Irã e do apoio a Assad. É muito recente esse processo. É provável que Assad se reorganize, mas é também uma situação bem difícil, porque, como você disse, há mais de 10 anos, desde 2011, quando a Primavera Árabe aconteceu, que os sunitas perderam força e foram esmagados pelo Assad. Em outras palavras, é a hora do troco. Assad sempre reprimiu protestos pacíficos contra o regime dele de forma extremamente violenta, né, professor? Inclusive, o que levou a essa guerra civil, e a gente está falando de mais de 500 mil de pessoas que foram mortas. Sim. Assad não tinha limites. Assad chegou a usar, né, armamento químico, foi provado, inclusive, pela ONU. Né, contra a sua própria população, coisa que está proibida desde a Convenção de Genebra de 1923. Né? Então, Assad, de fato, não tinha limites no massacre contra os inimigos. A aviação russa fez ataques violentíssimos contra eles, fora o apoio do Hezbollah, que era um apoio de infantaria, que era um apoio de soldado real no campo de batalha. Tudo isso, de alguma forma, sustentou Assad, mas
o que aconteceu nos últimos 2 anos, principalmente com o avanço de Israel sobre o Hezbollah, e aí o Hezbollah precisou tirar as tropas que estavam na Síria para deslocar para o Líbano, principalmente com a fragilidade do Irã. Israel fez ataques muito fortes ao Irã. Esses ataques enfraqueceram o Irã. O Irã está enfraquecido nesse momento. Ele não pode imaginar apoio a Bashar al-Assad nesse momento. É nesse contexto que os grupos sunitas dessa milícia avançaram, tomaram Alepo já no final de novembro e vem avançando, e agora as notícias como a Reuters estão apontando e outras agências internacionais estão apontando, eles já tomaram Damasco, já chegaram à periferia de Damasco, e inclusive com a fuga do ditador, como é clássico. É de fato, professor, o fim do regime de Assad? Existe alguma chance de ele retornar? E o que acontece a partir de agora? O que muda na Síria e em toda a região a partir dessa reorganização, se é que a gente pode usar essa palavra? Essa palavra talvez seja a melhor possível, Débora, porque reorganizar é o que vai acontecer. As forças, vamos tentar responder isso, se Assad pode voltar. Vamos tentar entender um pouquinho primeiro, para imaginar isso, quem é que está atacando, qual é a força que está atacando. O Hayat Tahrir al-Sham, né, chefiado por um estrategista militar que foi aprendendo no campo de batalha, Mohamed al-Golan, né, ele, de alguma forma, nas regiões em que ele estava, ele tentou uma convivência mais forte, tentou organizar governos, principalmente na região em que ele ocupou durante todos esses anos, mais no noroeste da Síria e de Idlib. Lá ele organizou o governo e deu uma feição nova para o governo, inclusive não tão dogmática, não tão violenta. Ele aceitou conviver com grupos cristãos, eles são árabes. Veja bem, quando ele chegou a Alepo, para acalmar a população de Alepo, quando ele tomou Alepo, ele estava junto com lideranças cristãs, mostrando que ele vai permitir a convivência religiosa. Por que disso? Porque a Síria é um caldeirão étnico. A Síria tem 70% de sunitas, 10% de alauítas, 10% de cristãos e 10% de curdos. Por isso a Turquia se preocupa tanto. Olha que caldeirão, olha que mistura complexa. Essa milícia que está atacando e tomando o governo está exatamente tentando organizar uma visão nova. Ele está mostrando uma visão um pouco menos dogmática. E a população, porque ele está chegando com força militar expulsando. Na cidade de Homs, ele repetiu o mesmo processo. Ele tomou a cidade e se apresentou para a população ao lado de cristãos. Isso acalmou a população. Então, talvez a gente possa dizer que a Síria, com esse processo, está indo para a direção de uma visão mais moderada. Este é o ponto, Débora. Tem um cenário atrás de tudo isso, né? Que é o cenário do fortalecimento dos países árabes moderados. Daqui a algum tempo nós vamos descobrir que essa milícia foi armada pela Arábia Saudita, que essa milícia foi financiada pelo Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. É a milícia que avançou na Síria. Isso já é um sinal, Débora, do novo Oriente Médio. A Síria talvez vá ter um governo mais sunita, exatamente por aquilo que eu dizia, a fragilidade dos xiitas iranianos neste momento. Isto tudo descortina também, a gente não pode tirar do olho para entender isso, a chegada de Trump ao poder. Trump tem como lógica para o Oriente Médio os famosos acordos de Abraão. O que quer dizer isso? Os países moderados árabes se aproximam de Israel e Israel se aproxima deles.
retomam relações diplomáticas, retomam negócios. E, da prática, excluindo os xiitas. Talvez por isso. A tua pergunta se Assad volta, eu acho que é um pouco mais difícil nesse contexto. É bastante provável que Assad tome a direção da Rússia de proteção em Estado russo. Então acabou Assad e não vai... Desculpa, não é bem assim. Não é impossível que haja uma tentativa de mais mortes, de mais guerra, com mais ataque, aí com o fortalecimento da Rússia, com o apoio da Rússia. Isso é possível? Neste momento, de novo a oportunidade, neste momento é mais delicada essa situação, porque a Rússia tem que cuidar da Ucrânia. Então, é nesse conjunto em que a Rússia está ocupada, o Irã fragilizado, que os grupos sunitas puseram a cabeça para fora e foram para cima do Assad. Eu não sei se ficou claro, porque são muitas variáveis. Uma aula, mais uma vez, professor, e muito importante, como o senhor disse lá no início da nossa conversa, é preciso explicar todo o contexto global, e não só a história da Síria, mas quantos países envolvidos nisso tudo que a gente está acompanhando também. A Síria sempre foi isso. A Síria sempre foi um coração do Oriente Médio, em que acontece primeiro lá o que está acontecendo em volta. É ali que acontece sempre primeiro. Professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, com certeza a gente vai voltar a conversar nos próximos dias para ir acompanhando e trazendo os desdobramentos dessa recomposição, reorganização na Síria. Obrigada pela gentileza de atender a Band News mais uma vez, professor. Até a próxima. Eu é que agradeço o convite.